Opa pessoal, está começando mais uma aula de resolução do Cães Responde e hoje nós vamos aprender a encontrar a segunda derivada de y em relação a x. Então vamos para essa primeira questão aqui. Bom, aqui ele pede para a gente encontrar a segunda derivada de y em relação a x e também para a gente encontrar quais são os valores de t que fazem com que a curva tenha sua concavidade para cima. Bom, vamos para essa letra aqui. X é igual a t ao cubo menos 12t e o y é igual a t ao quadrado menos 1. A primeira coisa que a gente vai fazer para encontrar a segunda derivada de y em relação a x é encontrar a primeira derivada de y em relação a x. E eu já fiz um vídeo explicando como calcular a primeira derivada de y em relação a x. Eu vou deixar aqui no card. Então, para isso, a gente vai precisar primeiro calcular a derivada de y em relação a t, que nesse caso aqui vai ser 2t, né? E também calcular a derivada de x em relação a t, que nesse caso aqui vai ser 3t ao quadrado menos 12. Para que assim a gente consiga calcular a derivada de y em relação a x, que aqui seria 2t sobre 3t ao quadrado menos 12. E aqui nós já demos o primeiro passo. Agora a gente vai ter que calcular a segunda derivada de y em relação a x, que é dada por essa fórmula aqui. Então, agora basta a gente aplicar essa fórmula. Então, para aplicar essa fórmula aqui, primeiro eu vou calcular o numerador para depois calcular o denominador. Então, para calcular aqui esse numerador, que a gente sabe que é a derivada desse cara aqui, eu vou usar a regra do quociente. Então, a derivada de um quociente é a derivada do primeiro vezes o segundo menos a derivada do primeiro vezes a derivada do segundo sobre o segundo ao quadrado. Então, a partir dessa regra aqui, nós vamos fazer esse cálculo. O primeiro, no caso, seria o numerador aqui, que seria 2t, a derivada dele é 2, vezes o segundo, que é 3t ao quadrado menos 12, menos o primeiro, que é o 2t, vezes a derivada do segundo, que é aqui o 3t ao quadrado menos 12. A derivada disso aqui dá 6t. Tudo isso sobre o quadrado do segundo. Então, vai ser 3t ao quadrado menos 12, tudo isso ao quadrado. Resolvendo essa conta aqui, nós ficaremos com 6t ao quadrado menos 24 menos 12t ao quadrado, tudo isso sobre 3t ao quadrado menos 12, tudo isso ao quadrado. Agora, a gente só precisa subtrair esse cara com esse cara, então a gente vai ficar com menos 6t ao quadrado menos 24. Tudo isso sobre 3t ao quadrado menos 12, tudo isso ao quadrado. Agora nós já temos esse cara aqui do numerador e esse cara aqui nós já tínhamos que a gente fez quando a gente calculou a primeira derivada. Então basta substituir na fórmula. Substituindo aqui, nós vamos ter menos 6t ao quadrado menos 24 sobre 3t ao quadrado menos 12, tudo isso ao quadrado, sobre o cara que a gente encontrou aqui no começo, que é o 3t ao quadrado menos 12. Aqui a gente sabe que tem um denominador oculto, que é o 1. Então, a gente faz extremos por extremos e meios por meios. E isso aqui vai dar menos 6t ao quadrado menos 24 sobre 3t ao quadrado menos 12. E esse cara aqui todo está elevado ao cubo. Então, aqui a gente já achou a segunda derivada de y em relação a x. Só que ele também pediu isso aqui. Para quais valores de t a curva é côncava para cima? A concavidade da curva é dada pelo sinal da segunda derivada. Então, se o sinal da segunda derivada for negativo,
a concavidade é para baixo. Se o sinal da segunda derivada for positivo, a concavidade é para cima. Então, nesse caso aqui, vamos analisar esse denominador aqui. Se o t for um número negativo, como está elevado ao cubo, ele vai continuar negativo. E a gente tem aqui que para esse resultado dar positivo, esse denominador aqui tem que ser menor do que zero. Porque quando você fizer o jogo de sinal aqui, vai dar positivo. Então, nós temos que 3t ao quadrado menos 12 elevado ao cubo tem que ser menor que zero. Mas aí, como ele está elevado ao cubo aqui, se isso aqui der negativo, ele vai continuar negativo, pois o expoente é ímpar. Então, a gente pode, por enquanto, ignorar esse 3 aqui. Então, nós temos que 3t ao quadrado menos 12 tem que ser menor que zero. Então, agora é só a gente resolver essa inequação aqui. Então, a gente vai passar o 12 para o outro lado. Então, 3t ao quadrado tem que ser menor que 12. Então, t ao quadrado tem que ser menor que 4. E t tem que ser menor que raiz de 2, que a gente sabe que é menos 2 ou 2. Então, o t tem que ser maior que menos 2 e menor que 2. Então, só escrevendo aqui esse resultado. Então, a concavidade será para cima quando o t estiver entre menos 2 e 2. Agora, vamos para a segunda questão. Aqui a gente vai aplicar o mesmo passo a passo. Vai calcular a primeira derivada de y em relação a x, depois calcular a segunda derivada e, a partir daí, encontrar o intervalo em que a concavidade é para cima. Então, vamos começar calculando a primeira derivada de y em relação a x. Com isso, a gente consegue calcular a primeira derivada, que nesse caso seria menos 3 seno de t sobre 2 cosseno de t. E aqui a gente sabe que seno sobre cosseno é a mesma coisa que tangente. Então, manipulando isso aqui, a gente chegaria em 3 sobre 2 vezes tangente de t. E essa é a primeira derivada de y em relação a x. Agora, a gente vai calcular a segunda derivada segundo aquela fórmula que a gente viu anteriormente. Então, eu vou calcular primeiro o numerador daquela fórmula. E a gente sabe que a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Então, nós vamos ter que a derivada de menos 3 sobre 2 vezes a tangente de t vai ser menos 3 sobre 2 vezes a secante ao quadrado de t. E agora, substituindo isso aqui naquela fórmula, já que a gente já tem aqui a derivada de x em relação a t, nós ficaremos com menos 3 sobre 2 vezes. Aqui, nós temos que saber um pouquinho de trigonometria, porque a secante é a mesma coisa que o inverso do cosseno. Então, a secante é igual a 1 sobre cosseno. Só que aqui é o cosseno ao quadrado de t. Isso aqui sobre a derivada de x em relação a t, que é 2 cosseno de t. Então, a gente ficaria com menos 3 sobre 2 cosseno ao quadrado de t sobre 2 cosseno de t. E, de novo, a gente sabe que tem um denominador oculto aqui. A gente faz estranhos por estranhos e meios por meios e chega em menos 3 sobre 4 cosseno ao cubo de t. Então, esse aqui é o nosso resultado da segunda derivada de y em relação a x, que também a gente pode manipular para ele ficar de outra forma. Então, isso aqui também é igual a menos 3 sobre 4 vezes a secante ao cubo de t, já que a gente viu aqui que a secante é o inverso do cosseno.
E agora a gente vai para a segunda parte aqui da questão, que é descobrir quais são os valores de t que tornam a concavidade virada para cima. Então, para isso, a gente vai ter que analisar esse cara aqui, essa segunda derivada. Já que, como a gente viu na questão anterior, o sinal da segunda derivada determina se a concavidade é para cima e para baixo. Se ela for negativa, é para baixo. Se for positiva, é para cima. Então, nesse caso aqui, novamente, o denominador tem que ser menor do que zero. Então, a gente tem aqui que esse cosseno tem que ser menor do que zero. Então, para a gente descobrir isso aqui, a gente vai ter que fazer uma pequena análise do círculo trigonométrico. Então, vou desenhar aqui o círculo trigonométrico para vocês, para que eu consiga explicar um pouco melhor. Com o círculo trigonométrico desenhado em relação ao cosseno, nós temos aqui que o segundo e o terceiro quadrante são negativos. Então, como a gente quer que o cosseno de t seja menor que zero, nós vamos ter que analisar toda essa região aqui, onde o cosseno de t é menor do que zero. E essa região aqui, nós podemos notar que ela fica entre π sobre 2 e 3π sobre 2. Então, nós podemos concluir que a concavidade será para cima quando t for menor que 3π sobre 2 e maior que π sobre 2. Então, está respondida a questão. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe aí nos comentários se você tiver alguma sugestão para melhorar o Canja Responde ou tirar alguma dúvida. O PDF da resolução vai estar aí no primeiro comentário fixado. Muito obrigado. Até a próxima.